É hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, o número veio em queda, mas muita gente esperava uma queda maior. Será que a tesoura do Banco Central para cortar juro vai ficar guardadinha esse ano e só vão usar no ano que vem? Boa tarde. Olha lá, o gato continua no telhado. Eu resolvi fazer essa brincadeira com a frase, né, que a gente usa sempre, porque assim, né, tem aquele ditado que diz, o gato subiu no telhado, do tipo, tem um problema por aí. No caso da inflação, o gato continua no telhado, né? E como eu sempre digo, a gente, na leitura econômica, a gente tem que deixar o número de lado e mergulhar na dinâmica, né, para entender exatamente o que está acontecendo. Então, esses dados todos que o Naka apresentou aqui, boa tarde para você, né, meu querido? Boa tarde a todos que estão conosco. Empolguei aqui com a frase e saí falando. Mas vamos lá. Você deu um dado, por exemplo, de que um dos fatores que ajudou a deflação deste mês foi a conta de luz. Aí muita gente deve se perguntar assim, mas nós estamos pagando bandeira vermelha 2? Como que caiu? Então, porque teve um fenômeno completamente extraordinário, que foi o pagamento de um bônus da usina de Itaipu, um dinheirão que surgiu na conta das distribuidoras, que foi utilizado para a redução das contas em muitos lugares. Então, não foi uma queda estrutural do preço de energia. Pelo contrário, né? A gente continua com a bandeira 2, vermelha 2, e a gente deve seguir com bandeira vermelha na conta de luz por algum tempo, ou seja, custo mais alto na veia. Os economistas fizeram a conta, se tira esse dinheirinho a mais do bônus de Itaipu para a conta de energia, não teria vindo deflação para o IPCA. Além desse dado, né, ou seja, o que leva a uma queda forte do índice é uma coisa extemporânea, fora do processo inflacionário, a segunda coisa que chamou a atenção e preocupou foi a volta do aumento dos preços dos serviços. Como a gente sempre fala, né, Naka, o preço dos serviços é um preço mais tinhoso, é uma inflação mais tinhosa, porque é uma inflação muito mais ligada aos salários. Veja, os serviços é o que a gente chama de economia, na economia, de não comercializáveis. Eles não têm preço formado em função do dólar, em função do preço das commodities, né? Ele tem muito mais uma ligação com o preço dos salários, porque é um setor que emprega muito, né? Então, se os salários estão em alta e eles são a maior parte do custo da prestação dos serviços, especialmente com o perfil dos serviços no Brasil, isso é mais difícil, ninguém baixa salário, né? É um preço mais difícil de conter. Por isso que o Banco Central vem mantendo a sua comunicação, dizendo, olha, a taxa de juros vai continuar assim, e ele cita nominalmente a inflação dos serviços. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, então eu já falei dois. Primeiro, essa coisa não recorrente, extraordinária, do bônus de Itaipu. Segundo, o fato dos preços dos serviços terem subido novamente, né? E o terceiro ponto é que a difusão, ou seja, a quantidade de preços que subiram na economia no período analisado pelo IPCA 15, a difusão subiu de 49 e pouco para 57% dos preços. Então, tem um repique inflacionário aí, né? Os economistas estão dizendo o seguinte, me falaram, Thaís, olha, a gente pode ser um fenômeno pontual, porque outros sinais da economia já mostram desaceleração, as expectativas de inflação estão caindo, o câmbio, que é um agente importante do processo inflacionário, ele está numa trajetória de queda. Hoje foi um pouco diferente, mas aí foi por mais uma questão de risco externo do que com relação ao real. Então, tem aí uma mexida de fundamentos, desaceleração econômica, câmbio mais baixo, preço dos commodities menor, preço de alimentos mais comportado, que sugere um comportamento melhor da inflação. Mas nada disso traz conforto ou alimenta alguma expectativa de que o Banco Central vai ter espaço para começar a cortar os juros mais rápido. Essa discussão foi muito interessante observar ao longo das últimas semanas, Thaís,
que muitos economistas bateram muito na tecla de que, olha, finalmente parece que a política monetária está começando a surtir efeito na ancoragem das expectativas e nos preços correntes. Será que o dado de hoje jogou água nesse chope e do tipo, olha, pode até estar mudando, tá ancorando as expectativas, mas a inflação corrente ainda não está assim tão fria como muita gente previa? Aqui tem uma preocupação grande, né, Naka, especialmente por causa da questão do mercado de trabalho, né? O crédito ainda é elevado. O governo hoje, por exemplo, na reunião ministerial, os ministros anunciando crédito mais barato, programa para Minha Casa Minha Vida, crédito para a reforma do Minha Casa Minha Vida, com juros subsidiado. Então, assim, agora, o próprio Banco Central vem colocando, não no seu balanço de riscos, mas na sua lista ali de preocupações, né, o comportamento da política fiscal. Porque, e aí é por isso que ele insiste no vamos manter os juros num período bastante prolongado, né? Ele usa bastante essa palavra, bastante. Por causa disso, porque nós temos sim, diminuiu do que foi em 2023, do que foi no ano passado, diminuiu o impulso fiscal? Em certa medida, sim. Agora, olha, parou de crescer, né? Parou de crescer, mas sabe o que vai acontecer agora no mês de setembro? Agora não me lembro se é setembro ou outubro, mas nos próximos 2 meses, pagamentos dos precatórios. Ixi, tá. Que ainda não aconteceu esse ano. São dezenas de bilhões. Ano passado, né? Os precatórios foram pagos no primeiro semestre. Esse ano, os precatórios ainda não foram pagos. Então, o governo, por exemplo, fica dizendo, tá vendo aí as contas públicas? Deu até superávit. Calma, amigo, não pagou os precatórios ainda, veio uma bomba aí, são dezenas de bilhões de reais, né? Então, são dezenas de bilhões de reais que vão para a praça, né? O pagamento do precatório não é estímulo fiscal. É uma obrigação do governo. Vamos tratar aqui de forma correta como as coisas são. Mas outras medidas do governo são medidas de estímulo, como eu disse aqui, num grau menor, mas com um ano eleitoral chegando, né? E com uma necessidade política que fica instigando governadores e o presidente da República a gastar mais. Então, olha só, gente, o gato continua lá no telhado, à espreita, né? Ele não desce de lá. Enquanto o gato não descer do telhado, o Banco Central não vai ter conforto para baixar os juros. Tem, sim, uma leitura de que a política monetária está funcionando. Eu acho que o Focus de ontem, quando traz a revisão para baixo, pela primeira vez, da inflação de 2027, isso é um reconhecimento, inclusive, da credibilidade do BC, porque está enxergando o efeito da política monetária num prazo mais longo, né? Essa insistência do BC em ser ortodoxo e ser coerente com a sua comunicação. Então, vamos entender exatamente o quanto, por exemplo, essa política de troca, esse avanço, esse ataque, na verdade, não é uma política, isso é um ataque institucional de Donald Trump ao Federal Reserve, ao BC americano, quanto isso vai impor de mais enfraquecimento do dólar. E aí acaba ajudando. Ajuda a gente aqui. Né? E aí você me dá o gancho perfeito, porque a gente está diante de, muito provavelmente, a queda do juro dos Estados Unidos em setembro. Então, ainda que haja essa nuvem toda aí, essa briga entre Trump e Lisa Cook, o juro deve cair no mês que vem. Isso nos ajuda, né? Então, acho que a linha geral o cenário externo hoje da política monetária americana, as condições da moeda ajudam a gente a ter um cenário menos tenso na inflação. Olha só, gente, não tem ninguém bonzinho nessa história não, tá bom? O Brasil está voltando a ser o país do carry. O carry trade é o investimento em que a turma coloca dinheiro na diferença da taxa de juros. Então, você imagina o seguinte, se o Banco Central dos Estados Unidos baixar o juro um bocadinho e o nosso fica em 15%, a diferença de juros aumenta. É sob essa expectativa que o investimento está vindo para o Brasil, que o dólar está caindo, que o fluxo de entrada voltou a acontecer. Hoje mesmo o Banco Central soltou os dados, o fluxo de entrada em renda fixa está positivo, né, em quase $1 bilhão. Então, o investidor estrangeiro
voltou a enxergar o Brasil como o país do carry trade, para aproveitar essa diferença de juros. Toda vez que o Banco Central dos Estados Unidos baixa os juros, ele fala assim para o capital, galera, vai buscar rentabilidade em outro lugar, porque aqui a coisa vai diminuir, né? E é isso que ele está fazendo, a sinalização é essa. Se o Federal Reserve for extremamente técnico, ele vai olhar os dados que ele tem disponível, dados que ele já tem disponíveis, e vai tomar uma decisão de reduzir os juros diante dos dados que ele tem. Mas o Jerome Powell tem sido bastante vocal, né, em tentar sempre deixar um pé atrás. Né? Ele fez o discurso dele lá em Jackson Hole, que fez o mercado todo vibrar na semana passada, na sexta-feira passada e tudo mais, mas nós estamos diante de uma situação totalmente inédita, né? O quanto o Federal Reserve vai conseguir ser 100% técnico e zero político diante do que está acontecendo, né? E se ele baixa o juro, ele está sendo técnico ou está ele cedendo à pressão? Está cedendo à pressão. E Thaís, a Thaís é uma das jornalistas, é a jornalista que mais entende política monetária aqui no Brasil, porque dos dois lados do balcão e acompanha esse assunto muito profundamente há muito tempo. Qual que é a tua leitura do que aconteceu ontem entre Donald Trump e Lisa Cook? O que isso significa para essa instituição Federal Reserve, que era algo tão blindado do ponto de vista da atuação técnica, do respeito às suas missões, ali, às suas obrigações, e trabalhava de um jeito que era o modelo do mundo? Olha, Naka, ao longo dos últimos 40 anos, os Estados Unidos viveram sem inflação, né? Com juro muito baixo. Tiveram um ou outro pique ali, mas nada parecido com o que aconteceu depois da pandemia, né? O valor de uma instituição, ele é dado pela sociedade, né? A sociedade civil, indiretamente, acaba valorizando a instituição. No caso do Federal Reserve, essa valorização da instituição, ela se dava de forma indireta, constrangendo qualquer governo a fazer qualquer medida, tomar qualquer medida contra aquela instituição, reconhecidamente pela sociedade como aquela que cuida do bem maior, que é da estabilidade da moeda, né? O que a gente está vivendo agora é assim, diante de uma situação de uma inflação maior, né, o governador, um governo como o de Donald Trump, que não acata independência institucional de forma nenhuma, nem estrangeira, né? Donald Trump não quer independência institucional nem de outros países, só vê o que ele está fazendo com o Brasil. Num ambiente em que as pessoas estão dizendo assim, para que eu quero um Banco Central independente se a inflação não baixa? No fundo, o Trump, me parece, está contando com essa interpretação. Né? Porque esse talvez tenha sido um valor que se perdeu um pouco, né? Porque assim, para que eu quero um Banco Central independente se a inflação não resolve, se os juros continuam muito altos e tal, né? Porque as pessoas não têm uma compreensão. Eu vivo brincando o seguinte, que eu sonho com um dia que ninguém vai aqui no Brasil saber quem é o presidente do Banco Central, que dia que é a reunião do Copom, né? Significa que a gente vai ter tanta estabilidade que ninguém vai se dar conta quem é. Nos Estados Unidos era assim. Até 2008, ninguém fazia ideia quem era o presidente do Banco Central. Aí veio a crise, o Ben Bernanke ficou famoso, né? Depois veio o próprio Alan Greenspan ficou famoso, mas não pela política monetária, pela política de regulação do sistema financeiro, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, talvez, é uma mistura de uma conjuntura de maior insatisfação, né? Do contato de uma sociedade inteira com um fenômeno que não acontecia há 40 anos. Então, existe um desconforto, né? E esse desconforto é que tira o constrangimento da sala. Se Donald Trump já não é um cara que se intimida por nada, né, esse constrangimento nunca fez parte do repertório dele. Então, é a fome com a vontade de comer e ele aproveita e faz esse ataque aos Estados Unidos. Hoje eu vi muita comparação com o que aconteceu na Turquia, guardadas as devidas proporções, que a Turquia é uma economia emergente, né? Erdogan, que é o presidente lá, quando começou a ver que estava perdendo apoio político e que a inflação pós-pandemia começou a afetar a sua popularidade, ele foi lá e demitiu o presidente do Banco Central. O que aconteceu com a inflação da Turquia, minha gente? Foi bater em 70%.
Uma inflação que era parecida com a nossa. E a inflação subia, o juro caía, o Banco Central cortava o juro. Exato, né? E olha o que aconteceu, a inflação bateu em 70%, agora está rodando entre 25% e 30%, mas ainda assim é um absurdo. A nossa aqui, nós estamos falando aqui de uma inflação preocupante a 5%. Então, eu vejo com muita preocupação, né? Não é uma coisa que vai ter um efeito imediato, mas é uma destruição, é um ataque institucional muito forte, em que consome um valor que foi construído ao longo de muitos anos, né? E um despreparo, um desconhecimento das pessoas em ter que lidar com uma situação de desconforto econômico, né? De perda de poder de compra. Então, assim, você precisa contar com uma honestidade política tão grande, com alguém com um valor institucional tão grande, que mesmo sabendo desse desconforto, jamais se colocaria numa posição tirana de atacar as instituições, que é o que o Trump está fazendo. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Obrigada, meu querido. Boa Até tarde, amanhã. Até amanhã.